E aí, rapaziada, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fiel Imprensa. Dessa vez, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada e agora encaminha sua classificação, podendo decidir o jogo de volta em casa no dia 10 de setembro na Neoquímica Arena. Vamos comentar um pouco sobre esse jogo de hoje, vamos falar um pouco sobre essas últimas questões que aconteceram aí no Corinthians. Bom, o Corinthians foi para esse jogo pela primeira vez com o Osmar Stabile como novo presidente do clube, né? Ele se manteve como mandatário do Corinthians depois da eleição na última segunda-feira. E o Corinthians foi para o jogo de hoje com um time que a gente já conhece mais ou menos depois dessa última mudança que o Dorival Júnior fez, né? O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio-campo, o Ranieri estava suspenso, então ele colocou o Charles de primeiro volante, o Maicon como meio-campista pela esquerda, Bidon pela direita, o Garro voltou ao time titular depois do jogo contra o Vasco e a dupla de ataque formada pelos dois moleques da base, Kaique e Guinegão. O Corinthians começou o jogo muito bem, começou ali até os 15, 20 minutos com algumas chances de gol, ali chegando pelos lados com perigo, né? Aquela Mateuzinho atacando um pouco mais do que o Matheus Bidu, que fazia ali aquela saída de três. Sem o Ranieri, o Corinthians perdeu muito, né? Principalmente o Bidu no primeiro tempo, porque o Bidu tem vindo numa crescente muito grande, ele tá jogando muito bem. E aí, sem o Ranieri, quem fazia esse terceiro homem da saída era justamente ele. Às vezes era ele, às vezes era o Mateuzinho, mas eu diria que 80% das vezes no primeiro tempo foi o Bidu quem desceu ali para poder fazer essa linha de três zagueiros na saída, né? Então, o Bidu fixava como zagueiro pela esquerda, o Mateuzinho atacava as costas do lateral esquerdo do Atlético Paranaense, né, que era o lateral esquerdo reserva, já que o Esquivel foi poupado, e aí o Corinthians jogava nesse esquema, mais ou menos. Atacava ali numa espécie de um 3-5-1, não, desculpa, um 3-6-1 mais ou menos ali, né? Então, você tinha três zagueiros, aí você tinha o Bidon um pouco mais à frente ali com o Maicon, o Charles atrás dos dois, o Maicon na frente, e aí o Kaique aberto pela esquerda, o Mateuzinho aberto pela direita, e o Guinegão ali como o único centroavante, né? Como o único atacante de ofício. Você atacava mais ou menos dessa forma. Acontece que o Corinthians fez 20 primeiros minutos muito bons, começou ali criando duas, três oportunidades de gol, e depois tirou o pé do acelerador. Parecia que reduziu uma marcha ali, é o que eu falo, esse elenco é um elenco muito displicente como um todo, né? E aí foi ali, logo quando perceberam que o Atlético Paranaense não ia oferecer muitos riscos, parecia que os jogadores realmente tiraram o pé do acelerador, começaram a agir de forma um pouco mais displicente, errando passes simples assim mesmo, sabe? Porque é o que eu tava até comentando no Twitter. É natural que o time tenha esses momentos de oscilação durante uma partida, né? Você pode ter o Atlético Paranaense encaixando ali uma pressão, forçando o erro do Corinthians de certa forma. Você consegue ter trocas de passes do Atlético Paranaense. Só que não foi isso que aconteceu. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians ele começou a errar passes simples, domínios, errando coberturas de marcação. Parecia que o Corinthians, que era o time de Série B, e o Atlético Paranaense, que era o time de Série A, e mesmo assim o Atlético Paranaense não mostrava ali um futebol vistoso, um futebol que poderia envolver o Corinthians. As chances criadas pelo Atlético Paranaense surgiram justamente de erros do Corinthians. Então, naquele momento, era como se o Corinthians estivesse meio que chamando o Atlético Paranaense para o jogo. Falando, olha, eu tô errando bastante aqui para poder dar chance para você também, sabe? Então, o Corinthians ele agiu de forma muito infantil nesse primeiro tempo. Se nos últimos jogos a gente tem falado de um Corinthians um pouco mais maduro, dessa vez não, dessa vez foi o contrário. O Corinthians ele foi muito juvenil nesse primeiro tempo, errando muita coisa besta por displicência e tal. E aí foi justamente nesse momento em que o Atlético Paranaense cresceu no jogo e levou perigo, né, para poder ali pro gol do Hugo, né, com uma falta que o Zapelli bateu. Depois você tem lances ali da bola cruzando na frente da área, o atacante dos caras aparecendo sozinho, finalizando para fora e tal. Então, o Atlético Paranaense ele se mostrou vivo no jogo ali a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Foi onde o Corinthians ele chamou o adversário para o jogo, justamente. No segundo tempo, o Dorival ele muda o esquema, né? Ele coloca ali o Kaká e o Vitinho, ele tira o Kaique e o Charles. Então ele colocou três zagueiros, ele solta o Bidu e o Mateuzinho, e aí ele monta o meio-campo com o Maicon e o Bidon como os únicos volantes, o Garro um pouco mais à frente, e a dupla de ataque
de Vitinho e Guinegão. O Vitinho com muita liberdade para poder circular. Então a gente viu o Vitinho caindo pela direita, caindo pelo meio, às vezes caindo até atrás do Garro. Então o Vitinho às vezes ele vinha recuar para poder buscar essa bola e o Garro atacava como segundo atacante. Então o Vitinho ele tinha muita liberdade para poder flutuar, circular, e o Vitinho gosta disso, né? Ele é esse cara. Ele gosta de atacar os espaços, ele não gosta de ter ali uma posição muito fixa. Ele é um cara que ele pode jogar com as duas pernas, né? Ele é um bidestro, então ele tem essa facilidade para poder cair pelos dois lados. É um cara que é muito leve, muito móvel, então eu gosto dessa ideia de ter o Vitinho bem solto, muito, muito, muito solto mesmo. Eu não gosto dele aberto com ele como ponta esquerda. E foi nesse esquema que o Corinthians voltou pro jogo. O Corinthians encaixou a marcação, começou a circular um pouco mais a bola, errou menos passes, e aí foi numa troca de passes assim que o Vitinho ele recebe uma bola, ele domina, não lembro quem fatiou essa bola pro Vitinho. Ele recebe essa bola, domina ela no peito, e aí ele dá ali uma fatiada novamente, né? Ele joga essa bola ali pelo alto ali novamente. A bola passa pelos zagueiros do Atlético Paranaense, passa mais ou menos pelo goleiro, né? O goleiro ficou meio no meio do caminho e chega no Mateuzinho, quase ali já saindo do campo na linha de fundo. O Mateuzinho cruza para o meio da área e no meio da área ele, Guinegão novamente, terceiro gol na sua terceira partida como titular. A joia do Corinthians agora, né? Guinegão surgindo aí como um novo talismã do Corinthians. E eu já vou falar um pouco mais do Guinegão, mas ele já comemorando e a torcida toda empolvorosa com ele, né? Porque é sempre muito legal ver um moleque da base florescendo e um moleque da base surgindo ali como a oportunidade de gols pro seu time. Aí, Guinegão faz o gol, Corinthians 1-0, e é nesse momento que você pensa, bom, agora é cozinhar o jogo, esperar o Atlético se lançar para cima e atacar o contra-ataque, né? Fazer ele o contra-ataque, atacar as costas da defesa do Atlético Paranaense, fazer mais um gol, mata o jogo, mata a eliminatória, 2-0, no jogo de volta você manda metade do time misto e é isso. Mas não, a gente tá falando de Corinthians, né? Então, 5 minutos depois do gol, um outro ataque, assim, que o Mateuzinho ele força um pouco mais para poder subir, ele sente, pelo que eu entendi, foi uma lesão muscular que o Mateuzinho sentiu, sai de maca. A boa notícia é que depois que ele saiu de campo de maca, ele conseguiu andar até o vestiário, né? Então, não parece ser algo que vai tirar o Mateuzinho de combate por muito tempo, mas eu imagino ali que pelo menos de 2 semanas a 1 mês a gente vai ter que ficar sem o Mateuzinho. Então, pro jogo contra o Palmeiras, eu imagino que é muito difícil que o Mateuzinho jogue. Pro jogo de volta contra o Atlético Paranaense, depende pra gente ver se realmente vai ser constatada a lesão. E aí, depois disso, a gente ainda tem outros jogos que agora eu esqueci. Fluminense, e aí depois o Fluminense, eu não vou nem tentar lembrar, vocês vão me perdoar porque eu nem vou tentar lembrar. Mas, bom, de qualquer forma, né, o que eu quero dizer. Mateuzinho saiu, e aí entra ele, Félix Torres. E aí a gente entra numa seara que eu acho um pouco complicado a gente falar de forma racional sobre isso, porque o Félix Torres, ele é um zagueiro que está sendo improvisado na lateral direita, mas ele é um zagueiro que já fez o corintiano passar muita raiva e um lateral direito que faz o corintiano passar muita raiva. O Félix Torres, ele tem comprometido há muito tempo no Corinthians, ele carrega com ele uma pecha de ter custado aos cofres do Corinthians 40 milhões de reais em custo de transferências, mais um salário que algumas pessoas dizem ser milionário. Eu não tenho essa informação, eu também não especulo muito em torno disso, porque não sei exatamente se é essa informação, então eu prefiro não acreditar, sabe? Eu prefiro me alienar e dizer, não é possível que o Félix Torres ganhe 1 milhão de reais por mês. Então, eu prefiro acreditar que não é isso. Mas ele já carrega com ele toda essa questão, né? Todo esse rótulo em cima dele. E ele não se ajuda, né? Ele é um cara que totalmente displicente, que em diversos momentos está desligado. Às vezes parece que ele faz de sacanagem mesmo. Fala, olha, isso daqui não é possível que um jogador profissional que jogou 2 Copas do Mundo tenha condições de fazer algo tão juvenil, algo tão... um gesto técnico. Eu não gosto de usar essa expressão porque ficou banalizada dentro dos comentaristas de futebol, mas os gestos técnicos dele, cara, é bizarro, assim, bizarro. E aí depois que o Félix Torres entra, o Atlético Paranaense começa a atacar sempre pelo lado do Félix Torres. O lado esquerdo do ataque do Atlético Paranaense, lado direito da defesa do Corinthians, porque o Corinthians estava com o Félix Torres como ala, não era nem como lateral direito, ele era um ala, porque já estava jogando com 3 zagueiros, né? Então aí o Corinthians tinha Félix Torres como lateral direito, como ala direito,
o André Ramalho pela direita, Gustavo Henrique como zagueiro central e o Kaká como zagueiro pela esquerda e o Bidu como ala pela esquerda. Então, o Atlético Paranaense começou a forçar ali em cima do Félix Torres. Não demorou muito, saiu o gol do Atlético Paranaense. Gol esse que depois foi anulado por conta de um toque de mão. Eu, sinceramente, quando vi a primeira vez o replay, falei, bom, esse gol vai ser anulado por conta do impedimento, porque eu acho que o cara que jogou a bola para dentro do gol, ele estava realmente impedido. Mas ele foi anulado antes ainda pelo toque de mão. E eu não sei se eu anularia pelo toque de mão, assim... Se o Corinthians tem um gol anulado por um toque de mão daquele, da mesma forma que foi o gol anulado do Garro, que o Kaique supostamente ajeitou a bola com a mão no jogo contra o Bahia, eu ia ficar muito bravo. Eu fiquei muito chateado com a anulação do gol do Garro, sabe? Porque ali pra mim não faz sentido, é um bagulho totalmente não intencional. E eu também não consegui enxergar a intenção do jogador do Atlético Paranaense nesse lance. Mas eu teria anulado o gol por impedimento. De qualquer forma, o gol foi anulado. E aquela coisa, né? Se anularam um gol contra o Bahia, agora tem que anular o gol contra o Corinthians, né? Porque é exatamente a mesma situação. Então, seguiram o critério, pelo menos isso foi feito. Gol anulado, continua 1-0 pro Corinthians. Acontece que o Atlético Paranaense ele continuou a sua saga de atacar de todas as formas pelo lado do Félix Torres. E em diversos momentos a gente viu ali o Corinthians passando sufoco justamente por conta disso. Félix Torres às vezes com 2, 3 jogadores em cima dele, aí você tinha ali pelo lado direito alguém para poder cobrir. Era o André Ramalho, e às vezes eu pelo menos tenho achado o André Ramalho saindo muito mal nas coberturas, né? Então, quando ele vai fazer a cobertura ali na lateral direita, eu acho que ele vai muito mal nessa saída da posição dele. Pra morder, de vez em quando ele até vai bem. Eu até prefiro o Gustavo Henrique para poder morder ali na frente, né? Para poder realmente sair ali no pivô do jogador adversário e aí matar a jogada ali no meio campo já, às vezes até já quase na intermediária do adversário. Eu prefiro o Gustavo Henrique nessa caçada, né, quando sai para poder fazer essa caçada. Mas o André Ramalho até que vai bem nisso daí também. Só que para poder fazer a antecipação, para poder fazer a cobertura de lateral, então ali quando o jogador do time adversário ataca as costas do nosso lateral, cara, eu acho que o André Ramalho vai muito mal. E aí você tinha ali pelo lado direito o Félix Torres e o André Ramalho para poder fazer essa cobertura. E o Bidon ali já cansado, né? E a gente sabe que o Bidon não é o melhor marcador do mundo. Então o Corinthians passou um pouco de sufoco ainda. O Hugo fez um milagre, mostrando o porquê que é um goleiro de seleção, né? E graças a Deus é um goleiro do Corinthians. Então, o Corinthians conseguiu sair com a vitória no final das contas. Ainda teve um torcedor que invadiu o campo para poder bater no Hugo. Não entendi nada, porque nem pareceu botar força ali, né? O cara ele só deu uma bica na bola e deu um safanão no Hugo. Não deu nem pra entender exatamente o que ele quis fazer ali, mas tudo bem. E aí agora o Corinthians volta pra Itaquera com a vantagem de um gol de diferença, podendo empatar em Itaquera. E um gol de diferença para a parte do Atlético Paranaense. Então se o Atlético ganhar de 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, vai pros pênaltis. Se o Corinthians empatar, dá Corinthians. Se o Corinthians ganhar, dá Corinthians. Corinthians extremamente favorito para poder passar, fez o dever de fora de casa, né? Então, na casa do Atlético Paranaense conseguiu fazer o que era necessário, 1-0, não tranquilo, né? Ainda teve esses sustos, mas é um 1-0 que dá um pouco mais de paz, agora deixa o torcedor tranquilo com relação a esse confronto, e o Corinthians foca todas as suas atenções no derby de domingo, dia 31. Estarei por lá no derby, então imagino que o pós-jogo deva sair bem tarde no domingo, ou então na segunda-feira, na hora do almoço, mais ou menos. Eu ainda tenho que ver exatamente como que vai ser. Só para poder finalizar o vídeo com relação ao Guinegão, que eu queria dizer. Cara, o Guinegão, ele é um jogador que durante muito tempo eu tive uma impressão diferente da maioria por ele. Por quê? Porque o Guinegão, ele é um daqueles jogadores que na base ele sobrava muito por conta do físico. Ele sempre foi muito mais forte do que todos os outros jogadores da categoria dele. Até por conta disso, com 17 anos, ele já estava no Sub-20 e sobrando no Sub-20. E o Guinegão, ele agora sobe pro profissional e ele começa a ganhar mais chances e começa a jogar como titular. E ele faz 3 gols em 3 jogos como titular e eu vejo muita gente criando um hype muito grande em cima dele, né? E eu tava com um pouco de pé atrás em cima disso, porque o que eu tinha de informação, o que eu tinha de impressões de gente de dentro do clube, era que o Guinegão não tinha um teto muito alto para poder se desenvolver. Não só tecnicamente, mas como em todas as outras valências do jogo, né? Ele já era um cara que... O Guinegão ele tem 1,79 com 18 anos. Ele não deve crescer muito mais do que isso.
E ele, na teoria, é um centroavante de pivô. Então ele é aquele centroavante que ele vai ter que sustentar no corpo, ele é aquele centroavante que vai ter que então ganhar velocidade, atacar o espaço. Então, quando eu tive essas informações, que o Guinegão ele não ia ter um teto muito maior, eu comecei a ficar um pouco assim, de hypar o Guinegão com medo de me decepcionar posteriormente. Mas parece que o Guinegão tem conseguido furar esse teto, tem conseguido mostrar outras valências nas quais ele pode se desenvolver. Hoje, por exemplo, ele conseguiu dar vários passes interessantes, ele tem conseguido mostrar um domínio em curto espaço, sabe? Aproveitar as costas dos zagueiros para poder correr e tal. Então, eu confesso que eu me equivoquei com relação à minha impressão com o Guinegão. Felizmente, eu ainda não tinha feito nenhum vídeo falando sobre ele nesse sentido. Então, nesse momento, eu já consigo fazer uma meia-culpa, já admitindo que eu tô um pouco impressionado, sim, com relação ao desempenho do Guinegão nesses primeiros momentos como titular e profissional do Corinthians. E eu quero muito que ele continue nessa pegada. Eu acho que, principalmente agora, nesse momento, eu tava até comentando com um amigo meu que falou que o Guinegão agora ele se tornou o talismã da torcida do Corinthians da mesma forma que o Pedrinho foi em 2017. E eu acho que é justamente isso. E quando a torcida abraça um jogador da base dessa forma e começa a hypar esse jogador da base da forma como tem feito com o Guinegão, a dizer realmente que ele é um bom jogador, que ele, cara, ele é absurdo, que ele tem conseguido fazer gols muito importantes, que ele é a joia do Corinthians e tal, esse tipo de coisa agrega muito valor ao jogador. E eu não duvido que amanhã ou depois o Guinegão consiga ser vendido até mesmo por um valor maior do que o do Bidon. E olha que, na minha visão, né, na minha visão de até talvez 40 minutos atrás, o Breno Bidon, ele é um jogador que ele estaria muitas prateleiras acima do Guinegão. Mas realmente, parece que o Guinegão ele tem algo ali, aquele faro de gol, sabe? De estar posicionado sempre no lugar certo, na hora certa. Algo no estilo do Endrick mesmo, que a gente via, sabe? O Endrick, obviamente, ele tinha muita técnica e é um jogador que sobrava muito com relação a isso, mas parecia sempre que ele tinha essa estrela, de estar no lugar certo, na hora certa, para poder empurrar a bola para dentro do gol. O Vitor Roque, na época do Atlético Paranaense, tinha um pouco disso também. Então, eu acho que é interessante a gente ver agora como que vai ser essa evolução do Guinegão, para ver se ele vai continuar crescendo. E se ele continuar crescendo, cara, que bom que ele continue crescendo e que ele consiga ser vendido aí por 20 milhões de euros, 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, porque é a base que salva. E eu repito isso porque eu gosto muito de futebol de base, eu gosto muito de ver jogadores da base ganhando minutos no profissional, porque eu acho que é aquela coisa, né? A nossa geração como um todo, eu pelo menos tenho 22 anos, a gente se enjoa muito rápido dos jogadores. E se tem uma coisa que vai trazer esse respiro a todo momento e que pode te fazer florescer essa nova esperança de ver caras novas no elenco e de você criar expectativas novas com jogadores do elenco, é justamente as categorias de base. Então eu gosto muito de ver jogadores da base surgindo, eu gosto muito de ver eles ganhando espaço e gosto muito de ver a torcida comprando o barulho desses jogadores. Então que bom que o Guinegão tá ganhando espaço, que bom que ele tá correspondendo e que bom que a torcida tá abraçando o moleque, porque o Gui ele é muito Corinthians, a gente vê aí as fotos dele desde criança em Itaquera, comemorando aniversário com o bolo do Corinthians. Ele cara, a família toda dele é corintiana e agora a renovação de contrato está sendo bem encaminhada e ele deve ficar aí no Corinthians. Eu não sei mais quanto tempo, mas se sair, provavelmente vai render uma boa grana aos cofres do clube. Então, no geral é isso. Eu queria falar mais sobre o jogo de hoje, né? Como que foram as coisas e fazer esse pequeno disclaimer com relação ao Guinegão, porque eu tenho me surpreendido muito positivamente e acho que todo mundo tem se surpreendido também pela forma como o Guinegão tem correspondido e dominado essa responsabilidade no peito. Então é isso. Agora voltamos ou no domingo ou na segunda, depois do jogo contra o Palmeiras. E nos vemos em breve. Até mais. Valeu.